Olá, eu sou Maria Cristina Willemann, sou epidemiologista do Centro de Operações e Emergência em Saúde para a Covid do Estado de Santa Catarina e vou falar da atualização da matriz avaliativa de risco potencial regional relacionada ao Covid, ocorrida no mês de setembro e válida a partir no dia 7 de outubro de 2020. Inicialmente, eu gostaria de falar do momento epidemiológico em que se encontra o estado de Santa Catarina. Essa é uma curva de novos casos de Covid em Santa Catarina e gostaria de destacar um momento que o programa de regionalização foi instituído, ele foi instituído no início de junho, naquele momento em que o programa se consolidou. Era um momento que nós estávamos ainda em crescimento no número de casos no estado. O que nós vislumbrávamos com essa metodologia era poder entender o crescimento da curva e identificar se haveria ou não o colapso dos sistemas de saúde, que era o que nós principalmente evitávamos naquele momento. Então, ela foi construída para identificar como é que o comportamento das regiões se daria a partir da ocorrência de Covid no estado. Com o passar do tempo, nós vimos que o momento epidemiológico ele se modificou. Nós passamos pelo crescimento do número de casos, passamos pelo pico de ocorrência de casos que se deu no final de junho deste ano, e nós estamos experimentando, a partir de agosto, uma tendência de decréscimo no número de casos. Esse decréscimo ele parece ser mais lento do que foi a subida, e nós estamos nesse momento epidemiológico adequando a matriz avaliativa para que ela possa refletir com mais fidedignidade qual é a situação epidemiológica das regiões a partir de agora. Qual é o cenário que se vislumbra? Nós precisamos que a matriz avaliativa tenha condições de identificar uma próxima onda que venha a ocorrer. Essa próxima onda, nós não sabemos como será. Alguns países da Europa estão começando a experimentar esse crescimento do número de casos. Parece que esse número de casos que vem essa segunda onda, ela vem com menos gravidade, mas nós não sabemos ainda como ocorrerá no Brasil. Então, a matriz avaliativa ela foi adequada para que possamos enxergar como se dará essa segunda onda. Portanto, ela passa a ser válida a partir de agora, principalmente por conta do momento epidemiológico que nós vivemos. No momento que a matriz avaliativa, que essa avaliação foi implantada, ela tinha um objetivo principal de mitigação da ocorrência. Era muito claro que a necessidade que nós tínhamos era de espalhar a ocorrência de casos ao longo do tempo para evitar o colapso do sistema de saúde. Naquele momento de construção da matriz, nós tínhamos poucas pessoas internadas, nós não tínhamos clareza ainda de como é que ia ser o manejo clínico dessas pessoas, então entendíamos que haveria um manejo clínico em leitos de enfermarias de não terapia intensiva. Ainda estávamos em processo de ampliação dos serviços de assistência e de reorganização. Então, naquele momento da implantação, lá em junho, o objetivo principal dessa avaliação era entender a pandemia no estado a partir da mitigação da ocorrência de danos, ou seja, evitar que houvesse o colapso do sistema de saúde e óbitos por falta de assistência. Atualmente, a partir nesses 3 meses de uso dessa ferramenta, e nós tivemos uma série de ampliação de conhecimento, do conhecimento adquirido sobre como é que a pandemia se comporta no mundo e no país. Nós tivemos uma série de orientações vindas por órgãos internacionais, organismos internacionais, nacionais, várias pessoas interessadas em estudar a nossa ferramenta, e entendemos atualmente que o melhor objetivo de contenção da pandemia é buscar a supressão máxima da ocorrência de da doença. Nós não vivenciamos o colapso do sistema de saúde em Santa Catarina nem na pior parte, nem no pior momento da nossa pandemia. Então, nós tivemos em algumas regiões, em alguns locais, em alguns momentos, muito próximo à lotação, mas nós não tivemos a ocorrência de óbitos por falta de assistência, como era o que se esperava.
Atualmente, a maior parte da ampliação da rede de assistência já está dada, então nós não vislumbramos a partir de agora uma ampliação muito grande, uma ou outra ampliação ainda pode ocorrer, mas isso já aconteceu no nosso estado. Então, nós precisamos adequar a matriz avaliativa para esse novo momento, para que ela seja capaz de identificar surtos e aglomerados de casos e consiga identificar sinais de alerta de risco, sinais que possam estar acontecendo um maior número de casos e casos com gravidade em alguns locais e possibilitar a avaliação de risco a partir da ideia e da organização da política de retomada das atividades, que lá naquele momento nós tínhamos o Estado como suspendendo as atividades e paulatinamente liberando as atividades. Nesse momento nós temos poucas atividades a entrar em retomada e que nós possamos retomar as atividades com mais segurança possível, sendo que elas estejam adaptadas ao regramento de adequação sanitária e que estejam em locais em que haja ocorrência de casos, a ocorrência de casos esteja dentro da possibilidade de monitoramento e contenção do serviço de saúde. Então, esse novo momento da pandemia, esse novo momento da curva, necessitou de que a organização da nossa matriz ela fosse revista. Então, naquele momento em que nós pensamos na matriz pela primeira vez, nós tínhamos 4 dimensões, e aquelas dimensões, elas estavam orientadas a priorizar a atuação local, seja atuação local voltada a ampliar o isolamento social, ou a atuação dos municípios em centrar forças em ampliar os serviços de saúde, e nós estávamos no momento de ir liberando as atividades. Atualmente, nesse momento que nós estamos organizando a matriz para os próximos passos, para os próximos momentos, como é que a matriz vai ser lida? Ela será dada a partir de sinais de alerta para o aumento de risco em cada uma das regiões, e aquelas regiões que ficarem com o seu nível de risco aumentado, elas serão regiões que o Estado deverá prestar mais atenção, deverá prestar mais apoio local. E dado que as atividades atualmente já estão, em sua maior parte, reguladas a partir do nível de risco regional, então o aumento de risco também ocasionará restrição no funcionamento das atividades. Então, esse novo momento epidemiológico, esse novo momento de condução da pandemia, ele se organiza para que toda essa estratégia de avaliação ela seja revista também. Da metodologia que foi adotada para esse princípio, alguns princípios permanecem. Então, durante todo esse período de uso dessa ferramenta, algumas lições foram aprendidas e nós tentamos sempre aprimorar essa ferramenta. Então, ela continuará com possibilidade de atualização, sempre aberta a novas opiniões, a novos entendimentos, a novas atualizações. Então, é uma ferramenta que foi construída, calcada nessa possibilidade, ela continuará calcada nessa possibilidade. A ferramenta de avaliação do Estado, então, ela preza pela transparência. Então, todo e qualquer dado utilizado, ele é transparente a todas as pessoas, está acessível nos sites públicos de utilização pela vigilância e pela saúde do Estado de Santa Catarina. Então, esses dados são de simples entendimento e são originados a partir de informações locais, então eles são acessíveis tanto em nível estadual, que tem aquele delay, aquele atraso natural da informação em saúde. Então, sempre que nós contabilizamos o número de casos, como esses números eles são transmitidos a partir de prazos, normalmente o número que o Estado computa ele é um pouco inferior ao número que o município tem. No entanto, ele está sempre disponível para que possa ser confrontado e qualificado. O princípio da clareza de quais são os parâmetros, quais são os números utilizados, como é que é calculado, ele permanece como sendo um dos princípios dessa metodologia. Então, toda avaliação de risco ela é objetiva, a avaliação de risco é a partir de combinação de indicadores e números da COVID, então não existe uma mesa
que senta e decide se uma cor vai ser A, uma cor vai ser B. A cor dada, ela é objetiva e semanalmente, diariamente, todas as regiões podem calcular, as regiões e os interessados podem calcular e concluir todo o risco apontado para cada uma das regiões. Essa atualização, então, ela vem a partir de construção coletiva, ela assumiu informações vindas por diversos âmbitos, âmbito acadêmico, âmbito local, âmbito regional, âmbito do serviço, todos aqueles entendimentos e melhores construções, âmbitos teóricos e de orientações, como a Organização Mundial da Saúde, artigos científicos, todos esses, todas as novas informações que pudessem ser assumidas por essa ferramenta foram assumidas, então ela continua sendo uma ferramenta de construção coletiva e, como eu falei anteriormente, ela ainda permanece com o princípio de possibilidade da atualização sempre que necessário. Então, a partir desses princípios, a reorganização da matriz de risco, ela olha as 4 dimensões, nós permanecemos com a mesma lógica da ferramenta, então são 4 dimensões de risco, que combinadas entre si dão um resultado, um indicador sintético, uma nota final que dará a nota da região. Cada uma dessas dimensões ela tem a sua informação individualmente, então nós precisamos, principalmente nessa nova versão, olhar com muito cuidado cada uma das dimensões. A primeira dimensão, que nós chamamos de dimensão do evento sentinela, ela alerta para o aumento do risco de uma região pelo grande número de óbitos relacionados à Covid que uma região possa ter. Então, essa primeira dimensão, ela olhará principalmente os óbitos como sendo a principal dimensão de alerta. A segunda dimensão, que nós chamamos de transmissibilidade, ela alerta o risco de uma região a partir do aumento da ocorrência de casos. Então, quando há uma tendência de aumento, a variação começa a ser positiva, ela começa a alertar o aumento de risco de uma região a partir do aumento do número de casos. A dimensão monitoramento é uma dimensão intimamente relacionada ao serviço, a possibilidade de captação de casos pelos serviços locais. Então, ela alerta o aumento do risco de uma região a partir da redução da capacidade de identificação de casos. A partir do momento em que menos casos são investigados ou menos o trabalho de vigilância ativa se dá, há o risco aumentado nessa dimensão de monitoramento. Então, ela está intimamente ligada ao trabalho das regiões no que diz respeito à contenção da Covid, que era uma necessidade muito apontada, que era muito difícil de se ver na construção anterior da matriz. E a última dimensão, que ela se chama capacidade de atenção, que ela alerta o aumento do risco da região pelo aumento do uso das unidades de terapia intensiva, que, como foi bem entendido a partir no monitoramento da Covid no estado de Santa Catarina, é a principal forma de atenção aos casos graves que nós temos. Dessa forma, a nova matriz de risco ela se configurará dessa forma. Então, são as 4 dimensões de alerta: evento sentinela, transmissibilidade, monitoramento e capacidade de atenção. A primeira dimensão, ela combina informação de gravidade e de crescimento. Então, nós analisaremos semanalmente a ocorrência de óbitos por Covid em relação à população, e o RT, que é aquela medida que demonstra para a gente se a pandemia está em crescimento, em estabilidade ou em decréscimo, se ela tem a tendência de uma dessas direções. Na dimensão transmissibilidade, nós monitoraremos a regressão, que se dará principalmente pela variação de número de casos semanal. Se numa semana nós tínhamos X casos e na outra semana essa variação foi positiva, foi superior, isso quer dizer que há aumento de número de casos real e por isso a variação é positiva. E a infectividade, que tem a ver com o número de casos ativos pela população.
Na dimensão monitoramento, nós continuaremos contando a sensibilidade, ou seja, quantos casos confirmados nós temos dentro do universo de casos suspeitos e investigados numa região. Então, este número ele vai ser monitorado a partir de setembro deste ano, entendendo que o que já passou, a gente já passou, todo o trabalho de vigilância ele foi dado num outro momento, era muito difícil registrar no sistema de informação aqueles casos que foram investigados e não foram positivos por conta do grande número de casos. Então, nesse momento em que há a redução do número de casos, em que nós estamos em outro momento epidemiológico, e a orientação é que se registre no sistema de informação todo caso positivo e negativo de testado para COVID. Então, essa sensibilidade se dará a partir do quanto se confirma, a partir do quanto se suspeita. A vigilância ativa é algo inovador do estado de Santa Catarina e será medida a partir do efeito de desenho do inquérito de síndrome gripal, e eu vou fazer um vídeo especialmente para explicar esse indicador, que ele é bastante específico do nosso estado, mas ele é muito bom e muito importante para a vigilância da COVID no estado de Santa Catarina e nas regiões. E a última dimensão se dará pelo monitoramento da capacidade de atenção. Então, nós chamamos ele de necessidade de UTI. Será calculado aqui o número de pessoas internadas em UTI a partir do seu município de residência, dividido pelo número de leitos disponíveis. Então, especificamente, esse indicador, essa dimensão, ela é calculada a partir desse único indicador, que é dos mais importantes que nós temos de monitoramento, mas com algumas modificações, algumas lições aprendidas da matriz anterior. Então, nós calcularemos, toda semana, quantas pessoas estão internadas em UTI das regiões no estado de Santa Catarina e dividiremos pelo número de leitos de UTI disponíveis. Então, esse percentual, porventura, pode ser maior que 90%, maior que 100%, considerando que a partir como os casos são regulados, então, quando há esgotamento de leitos em uma região, as pessoas são transferidas para outra, então, há possibilidade de existirem indicadores maior que 100%, e nós passaremos a monitorar, ele entrará no cálculo do mapa, ele entrará no cálculo final, quando esse indicador for a partir de 60%. Quando a partir de 60% de ocupação de leitos nós teremos. Entendendo que a ideia não é que esses leitos fiquem ociosos e a partir do momento em que eles não sejam mais utilizados para a COVID, eles possam e devem ser utilizados para outros eventos, cirurgias, etc. E a gente ele passa a ser monitorado, a gente acende um alerta quando essa ocupação passa a ser maior que 60%. Antes disso, nós entendemos que é a ocupação natural e ele não deve entrar no cálculo. Então, essa é a nova matriz de risco. E, farei um outro vídeo para mostrar como é o cálculo de cada um desses indicadores também e falando um pouco mais sobre a vigilância ativa. Qualquer dúvida, o COIS permanece à disposição e para esclarecimentos, novas ideias, novas informações, novos entendimentos para que nós possamos assumir essa ferramenta, ela seja cada vez melhor para o monitoramento da COVID do nosso estado.